Meu nome é Daiane, eu tenho 23 anos de idade. Comecei a trabalhar em circo através do meu pai, que sempre foi um apaixonado por isso. Sempre que o circo vinha aqui na minha casa, perto da minha casa, ele ficava muito encantado, então resolveu vender as coisas dentro do circo para poder ver mais como funcionava, como eram os espetáculos, os artistas e tudo mais. Logo em seguida, meu pai teve a oportunidade de criar uma sociedade com outro dono de circo. Foi aí que tudo começou. Essa sociedade por um tempo deu certo, mas logo depois não deu certo e meu pai resolveu montar o próprio circo dele, que no caso foi o Circo Daiane, que foi em homenagem a mim. Logo depois de meu pai montar o próprio circo, eu comecei a trabalhar de palhaça, que foi por volta dos meus 7 ou 8 anos de idade, que se chamava Palhaço Estrelinha. E com os meus 10, 11 anos de idade, eu comecei a trabalhar no tecido aéreo. Aprendi sozinha, via várias pessoas apresentando no circo e sempre achei muito bonito o número. Então eu resolvi aprender. Então eu me lembro que ficava vendo lá as meninas fazer e ficava muito encantada com tudo aquilo. Então resolvi, botava no YouTube, ficava vendo vídeos e fui aprendendo sozinha. E logo depois de um tempo eu comecei a fazer aula na Tropa Trupe. E para mim sempre foi fácil aprender, entre aspas, né? Porque eu sempre tinha um incentivo do meu pai, que, como eu falei anteriormente, sempre gostou de circo, então sempre me levava para ver os espetáculos. Então, quando ele criou o próprio circo dele, às vezes eu via que ele precisava de artista e não tinha. Não é que não tinha. As pessoas às vezes furavam os espetáculos, dizia que vinha para as apresentações e nunca vinha. Então, eu vou ter que aprender algo a mais para poder ajudar no espetáculo, né? Meu pai já deu o nome do circo em homenagem a mim, então eu vou ter que fazer alguma coisa. Então foi quando eu comecei a praticar mais e mais o tecido e foi onde eu descobri a minha maior paixão de todas, que foi o tecido acrobático, né? Então foi onde eu resolvi parar de apresentar como a palhaça estrelinha, né? Porque tinha mais graça, eu achava na minha cabeça que tinha mais graça quando eu era menor, que era uma coisa bem diferente. Não tinha palhaça mulher da idade que eu tinha, de 7 anos. Então, sempre que as pessoas iam pro circo do meu pai, via aquela menininha pequenininha lá apresentando de palhaça, o pessoal ficava apaixonado. Então, depois eu vi que quando eu fui crescendo, eu fui perdendo meio que o jeito, sabe? Então, foi onde eu vi que o meu lugar mesmo era nos números principalmente de altura. Eu até lembro que foi bastante difícil pro meu pai desapegar da palhacinha pequenininha, engraçada, que todo mundo adorava, né? Que com o tempo fui crescendo e fui perdendo o gosto. Mas então, quando eu cheguei pro meu pai, assim, eu lembro como se fosse hoje e falei: "Não, pai, eu não me identifico mais como palhaça, eu quero fazer um número mais perigoso, que chame mais atenção". Meu pai ficou bastante assim assustado com essa decisão, porque querendo ou não, um número de altura é mais perigoso, entendeu? Então eu lembro que quando eu comecei a apresentar, eu nunca caí, né? Mas já fiquei pendurada no tecido por fazer alguma coisa errada e meu pai lá super desesperado. Então, e sempre, nunca tive medo, né? Porque era uma coisa que eu gostava. Quanto mais alto, pra mim, melhor.
Depois de um tempo praticando tecido aéreo, eu comecei a sentir dores no tornozelo esquerdo. E foi quando me abalou assim de uma forma, porque eu tive que parar de fazer porque estava me incomodando. Quando eu apresentava ficava bastante inchado. E fui procurar saber, né, o que era. Fui no médico, quando foi feito uns exames, eu descobri um tumor no tornozelo esquerdo. E para mim foi um baque, né? Porque a gente nunca imagina que isso vai acontecer com a gente e que você vai ter que parar de fazer o que você gosta. Então, foi um baque também pro meu pai saber de tudo isso. E enfim, tive que parar de apresentar também. Foi logo no tempo da pandemia, então a gente parou com as apresentações. Meu pai também teve que vender o circo e foi muita coisa, muito acontecimento de uns 2 anos pra cá, porque teve o caso do tumor que eu descobri no tornozelo esquerdo. Meu pai precisou vender o circo porque não estava tendo mais renda, porque a gente não estava podendo apresentar nessa pandemia. Então, para sobreviver em casa, a gente teve que vender o circo. E fiz a primeira cirurgia para a retirada do tumor. Depois tive que fazer outra cirurgia para poder colar o osso. E hoje eu vou ter. Hoje eu não me encontro em perfeito estado para apresentar, mas já estou voltando aos poucos a treinar. Mas infelizmente eu vou ter que parar novamente porque eu vou fazer uma nova cirurgia para retirada dos parafusos. E esse projeto foi um incentivo muito bom pra gente, artista, depois de ter passado por tudo isso nessa pandemia, ter ficado sem apresentar. Pra mim também, que tô passando ainda por essa situação toda com o meu tornozelo. E já comprei. E como eu falei, graças ao projeto Cultura Popular de Tradição que eu me inscrevi, eu vi uma luz assim no fim do túnel, né? Comprei minhas coisinhas, fiz alguns figurinos, comprei a minha penteadeira de camarim que eu sempre quis ter para me arrumar, assim, para colocar no meu trailer, né? E graças a Deus o meu pai também ganhou o projeto que para fazer um projeto de tendas, que ele tinha em mente de fazer esse projeto depois que vendeu o circo, que se chama Tendas Urbanas. A gente vai apresentar nos bairros com uma tenda, só que é em formato de circo. Então a gente vai voltar com tudo. Assim que eu melhorar 100%, com certeza eu vou voltar às minhas apresentações. A tenda já vai estar. Então meu sentimento agora é de gratidão por tudo, por ter ganhado o projeto, terem me dado essa oportunidade de recomeçar novamente, né? Tenho certeza que depois de tudo isso eu vou voltar a treinar com certeza e vou voltar às apresentações.